tempo. Acho que uns 15 minutinhos eu libero vocês. Tá pertinho de terminar. Olha só, pessoal. Então, a gente parou aqui. Na terceira reação, eu tenho a frutose 6-fosfato, que vai haver a conversão, principalmente da fosfofrutoquinase, liberando a frutose 1,6-difosfato. Porém, pessoal, se essa etapa estiver acontecendo de maneira muito intensa, essa via principal, pode ser que aconteça a ação da fosfofrutoquinase 2, formando a frutose 2,6-bifosfato. Larissa, para que isso? Para que essa frutose 2,6-bifosfato? Gente, ela é uma via complementar, porque o corpo, ele não quer perder energia desnecessariamente, não. Logo, se eu tiver uma alta demanda, né, se o meu corpo estiver precisando e a fosfofrutoquinase estiver trabalhando muito, pode ser que tenha a participação da fosfofrutoquinase de uma maneira complementar, formando a frutose 2,6-bifosfato. Que essa frutose 2,6-bifosfato, ela vai estimular a via principal a acontecer. Pode falar, Melissa. Larissa, seguinte, quando é que isso vai acontecer? Quando vai precisar dessa ajuda, assim, não sei falar isso não, dá 2 aí. Pronto, isso vai acontecer quando o corpo estiver necessitando e a fosfofrutoquinase estiver funcionando muito. O corpo está precisando de muita energia, sei lá, o cara está fazendo muito exercício físico e está gastando muito ATP, a via glicolítica está acontecendo muito e a fosfofrutoquinase, por exemplo, não está conseguindo dar conta. Aí pede ajuda da fosfofrutoquinase 2 de uma maneira complementar e de uma maneira bem complementar mesmo, não é a essencial. A essencial mesmo, a que vai dar continuidade à via, é a fosfofrutoquinase 1, que é a conversão de frutose 6-fosfato em frutose 1,6-difosfato, tá? Essa conversão, ela vai acontecer aí. É como se, o professor Edson falou na minha época da sala de aula, é como se eu tivesse um pedreiro que ele tinha que colocar tijolo por tijolo para formar uma casa. E o cara que estava pedindo a casa, pedindo pressa. Bora, eu preciso que essa casa seja formada para ontem. Aí o pedreiro pega e diz assim, eu vou chamar um ajudante aqui para me ajudar, porque não estou conseguindo completar tudo. Aí entra o ajudante do pedreiro, né, ali, incrementando, tentando colocar agilidade no processo, para no final eu ter a formação da minha frutose 1,6-difosfato. Pode falar, Manu. Ei, Larissa, eu queria saber então se essa fosfofrutase 2, enfim, essa enzima 2 aí, complementar. Ela não vai ser sempre que vai ter essa etapa na terceira fase, né? Não, ela é uma maneira complementar. Se o corpo necessitar, se tiver uma avidez maior, se o corpo estiver precisando muito que a fosfofrutoquinase 1 não estiver dando conta, aí a 2 entra para ajudar. Mas não é essencial, não é elementar, não é... Ela é complementar. Ela está ali, é como se fosse uma via alternativa da Washington Soares, para você pegar ali, fazer um desvio e ajudar a você chegar mais rápido em um local. É uma via complementar, tá ali para ajudar. Tá? Bom, aí aqui tem só explicando mais uma vez o que a gente conversou, para deixar mais claro ainda. Se eu tenho muita frutose 1,6-bifosfato, a via glicolítica pode ser que fique saturada, e aí a minha fosfofrutoquinase vai atingir a sua funcionalidade máxima. Mas se o corpo estiver necessitando, pode ser que haja essa alternativa paralela tentando, né, gerar o máximo de energia necessária que o corpo está pedindo. Não é elementar, não é essencial, mas se o corpo necessitar, vai haver a presença sim. Bom, a quarta e a quinta geração, gente, a reação, o professor Edson não foca nela não, mas eu tenho que demonstrar para vocês que vai haver a conversão da frutose 1,6-difosfato
em gliceraldeído 3-fosfato. Essa conversão vai acontecer por meio das aldolases, né? Se não acontecer de maneira direta, pode acontecer de maneira indireta, havendo a conversão da dihidroxicetona fosfato, que depois pode se transformar em gliceraldeído 3-fosfato. Larissa, quando isso acontece? Pode acontecer, por exemplo, em um processo de saturação. Aí, gente, é interessante porque essa dihidroxicetona fosfato, ela pode entrar na via do lipídio. Lembra que a via do carboidrato, ela pode gerar lipídio. O excesso de carboidrato gera lipídio, certo? Então, se eu tiver um excesso, essa minha dihidroxicetona, ela pode entrar na via do lipídio, como ela pode retornar também, gerando gliceraldeído 3-fosfato. Ela não é uma reação considerada irreversível. O professor Edson quer que vocês foquem na irreversível, que a gente viu até agora, A1 e A3. Vocês têm que ali saber enzima, saber funcionamento, ali sim vocês têm que saber tudo. Não gastem energia querendo decorar, por exemplo, essa quarta e quinta, não. As 3 reações irreversíveis, a gente já viu 2 até agora, falta só uma, tá? Mas eu preciso mostrar para vocês que isso daqui acontece. Preciso demonstrar para que não fique no vácuo, tá? Aí aqui é só demonstrando, falando mais uma vez o que eu já falei. A gliceraldeído 3-fosfato é a única via que vai seguir a via glicorítica. A dihidroxicetona fosfato é uma via alternativa, né? Que ali ela vai acontecer se estiver em um excesso, e esse excesso ele pode entrar na via do lipídio. Bom, a partir de agora, a partir da quinta reação, eu vou ter a formação, gente, do gliceraldeído 3-fosfato. Aí aqui, a minha molécula, ó, se divide em 2. O que era uma, se divide em 2, tá? Vou mostrar aqui a imagem para vocês, para ficar claro. Olha aqui, bem aqui, tem falando. Aqui, ó, eu tenho a formação da divisão. Estão vendo? Eu vou dividir o meu gliceraldeído. Aí aqui eu estou só mostrando uma etapa, mas ela acontece duplicadamente. Ela acontece dos 2 jeitos. De duas vezes, melhor dizendo. Mas eu vou mostrar só uma, porque não tem como eu ficar mostrando 2 ao mesmo tempo. Vai confundir a cabeça de vocês. Bom, então eu preciso que vocês entendam que a 6ª reação, olha só quem está aqui. NAD se transformando em NAD+. É um processo oxidativo que a gente chama, né? NOx aumentou, oxidou, né? Tem aquela dicasinha que a gente aprende na química. E isso vai acontecer uma conversão de gliceraldeído 3-fosfato em um 3-bifosfoglicerato. Pessoal, aqui eu estou na etapa de pagamento, né? Primeiro eu investi, primeiro eu estava na etapa preparatória, a partir da 6ª reação, eu entro na etapa de pagamento. É a etapa em que eu vou recuperar tudo aquilo que eu investi. Lembram que o NADH, ele é uma moeda energética, né? É uma moeda cheia de energia. Então, nessa conversão, vai haver a formação de NADH. Então, se eu tiver um NADH+, eu estou em um processo de alta energética. Tudo bem? Pronto, vamos passar. A 7ª reação, olha só aqui o que é que está acontecendo. O ADP formando ATP. Mas, Larissa, por que tu está colocando 2? Por que não é só 1? Porque, gente, lembrem que essas reações, elas estão acontecendo duplicadamente, tá? Ela está acontecendo 2 vezes. Lembra que a molécula se dividiu e cada uma dessas moléculas vai formar agora sua energia necessária. Por isso que eu estou botando que 2 ADPs, né, se transformam em 2 ATPs. Aí aqui vai haver a participação da enzima fosfoglicerato quinase.
Bem simples também, tá? Professor Edson não quer que vocês fiquem presos aqui em nome de enzima, ele não quer isso. Quer que entenda a conversão, que a gente está numa etapa de pagamento, que aqui eu estou formando o ATP. Oitava reação, vou ter a conversão aí da 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato, na ação da fosfoglicerato mutase. A nona reação, olha, tá vendo que está começando a mudar a minha molécula? 2-fosfoglicerato formando fosfoenol, ó, piruvato, ó, já estou mais perto da minha formação final, né? Já estou mais perto do meu piruvato ali. Então, vai acontecer a participação da enolase, que vai estimular a propagação da minha via. Se eu tenho muito fosfoenol piruvato ali, eu estou em uma alta energética, né? Significa que a etapa passou pela primeira, passou pela segunda, passou pela terceira, passou pela quarta, chegou na nona. Se eu tenho muita formação da nona reação, significa, ó, que o ATP está truando, está acontecendo muito ATP, está gerando muito, está gerando muito. Então, eu estou em uma alta energética. E a 10ª reação e última, irreversível. Olha o sininho de atenção aí para a gente. Por que, Larissa, que é tão importante assim? Gente, eu estou formando piruvato. Eu cheguei na linha de chegada, né? Eu cheguei aonde eu queria, no piruvato. Então, tem a transformação aí, ó, mais uma vez, do ADP em ATP, né? Então, eu estou numa etapa de pagamento, né? E essa etapa vai precisar do quê? Da participação de uma enzima. Essa enzima você precisa saber, tá bom? Precisa saber a enzima da primeira, da terceira e da 10ª. Ele pode perguntar essas 3 enzimas para vocês. E a enzima que participa aqui é a piruvato quinase. Então, a piruvato quinase, ela vai estar funcionando nessa conversão aí, da fosfenol piruvato e piruvato. Opa, chegamos no final com sucesso. Conseguimos, né? E tudo isso por meio da ação da enzima piruvato quinase. Tudo bem até aqui, gente? Sobrevivemos até a 10ª reação? Conseguiram pegar? Larissa, Oi. só repetir esse último slide, por favor. Posso, com certeza. A 10ª reação, Joyce, ela é mais uma reação irreversível. É uma reação importante, é uma reação que não tem volta. É uma reação em que é importantíssima para o meu corpo. Por que ela é tão importante assim? Porque eu vou formar piruvato. Show! Para que eu quero piruvato? Esse meu piruvato ele vai entrar na mitocôndria e vai gerar o ciclo de Krebs. É tudo que eu quero. É tudo que eu quero é energia. Então, eu não posso desperdiçar essa reação. Ela é uma reação irreversível. E quem vai participar desse processo? É a ação enzimática da piruvato quinase. O piruvato quinase vai estar fazendo essa conversão de fosfenol piruvato em piruvato. Isso. E para isso, eu vou ter a formação de ATP, ó. Eu estou ganhando ATP, né? Ó, lembra que fosfoenol ou fosfato, lembra que eu disse que o fosfato não pode estar solto? Tudo faz sentido, gente, do que eu estou conversando com vocês aqui. Nada é aleatório. Olha o nome da molécula, ele te diz muito o nome da molécula. Fosfoenol piruvato. Olha o fosfato aqui, ó. O fosfato saiu da molécula e se acoplou aonde? No meu ADP, formando ATP. Opa, moeda energética, tudo que eu quero ATP, moeda energética. E eu formei o piruvato no final. Fez sentido? Fez sim, Larissa, obrigada. Show de bola. Vai prestando atenção nos detalhes sutis, porque diz muito pra gente. Isso é legal pra gente conseguir aprender, tá? Vamos lá. Então, aqui, gente, nada mais para dizer que se eu tiver muita ação da minha terceira reação, que é a formação da frutose 1,6-bifosfato, isso vai estimular a minha última reação. Ou seja, o que é que eu quero dizer nesse slide? Que a primeira reação estimula a segunda estimula a terceira estimula a quinta, que estimula a nona,
né? Então, uma etapa, ó, é dependente da outra. Então, por que eu botei a terceira e a 10ª aqui? Porque elas são as irreversíveis, né? Coloquei só no intuito de vocês entenderem, por exemplo, que as irreversíveis, elas se ajudam, elas se complementam para uma empurrar a outra. Basicamente isso, né? Se, por exemplo, a minha terceira reação travar, a minha 10ª não acontece. E aí isso é um problema. Pronto. Então, chegamos no nosso objetivo final. Formamos piruvato. Show de bola, Larissa. Tudo que a gente queria. Gente, mas olha só. Lembra que eu falei para vocês que tudo no corpo é equilíbrio. Tudo no corpo tem que acontecer na medida certa. Nem mais, nem menos. Na medida que tem que acontecer, na medida certa. Se eu tiver piruvato demais, essa molécula é importantíssima, o piruvato. Eu passei por 10 reações, eu sofri pra caramba, formei um composto importantíssimo. Esse piruvato, gente, se ele estiver em excesso, ele pode ir para diferentes rotas metabólicas. Uma das que o professor Edson quer que vocês entendam é que, se eu tiver piruvato demais, esse piruvato pode ser, olha a palavra que eu estou usando, não é necessário. Pode ser que esse piruvato se transforme em um aminoácido, que é a alanina. Então, se o corpo percebe que tem alanina demais, vocês já são capazes de me responder. Se eu tiver alanina demais, eu vou inibir ou vou estimular a minha piruvato quinase? Eu vou estimular ou vou inibir a formação de piruvato? Eu vou inibir. Isso é lógico, né? É só lembrar que tem que ter equilíbrio. Se eu tiver demais em um canto, o corpo vai compensar em outro. Se eu tiver alanina demais no meu corpo, a glicólise ela não vai acontecer de uma maneira eficiente como um todo. O piruvato não vai ser mais formado, porque tem alanina demais, tá certo? Ufa! Estamos no último slide. Até aqui, gente, dúvidas? Deu para compreender? Tirei um pouco do triplex, que é a dificuldade que muitas vezes vocês têm quando vê a bioquímica. Pronto. Se eu tiver pelo menos tirado um andar desse triplex na cabeça de vocês, eu já estou feliz. Vamos nós. Ai, que bom, gente, vocês estão entendendo. Eu fico muito feliz. Muito mesmo. Assim que terminar a aula, terminou, eu vou mandar o meu resumo para vocês que eu fiz, que o professor Edson leu também, tá bom? Então, sugiro, se não forem sair, enfim, curtir a noite, leiam esse material, aí vocês já ficam livres. Só pega quando for para o resumo da prova mesmo. Bom, vamos para o último slide, juntar todo esse conteúdo aqui, tá certo? Em situação de hipoglicemia, gente, eu tenho pouca presença de glicose. Opa! Pouca presença de glicose, isso aqui é uma grande revisão, tá? Se eu tenho pouca presença de glicose, isso significa que eu estou com alta demanda, significa que eu estou em baixa energética, né? Então, pessoal, se eu tenho hipoglicemia, tenho pouca glicose. Opa, o corpo entende que ele tá doido por uma glicose entrar ali. Tá doido que a glicose entre. Se essa glicose não entra, aí o corpo fica ávido. O primeiro momento que a glicose entrar na célula, todas as enzimas vão estar assim, meu Deus, é uma glicose. A gente tem que prender ela e tem que utilizar, né? O corpo diz assim. E aí, pessoal, existe o processo, quem é que ajuda a colocar essa glicose para dentro? É a insulina. A nossa insulina ajuda a colocar a glicose para dentro da célula. Porém, se eu estou, vamos supor, suposição, tá? Se eu estou em um processo de jejum, em que eu não tenho glicose lá suficiente para ser utilizada, vai haver a participação de um outro hormônio, que vocês vão ver melhor depois, mas vocês já devem ter escutado falar, que é o glucagon. O glucagon olha e diz assim, rapaz,
tem pouca glicose no sangue. Não pode um negócio desse. Tem que ter glicose no sangue. Por quê? Porque a célula precisa se alimentar. Aí, o que o glucagon faz? Bora. Vamos recrutar aí o glicogênio do fígado. Fígado, libera aí, por meio da tua enzima, libera aí essa glicose pro fígado, cara, porque tá baixa. Libera essa glicose aí pro sangue, porque tá baixa demais e não tá dando certo aqui, não. Aí, ó, o glucagon libera essa glicose no intuito de aumentar a minha glicemia, né? E aí pode ser, olha os nomes que eu estou utilizando, né? Pode ser que esse glucagon, ele recupere a minha glicemia. Mas vamos dizer que depois disso o indivíduo se alimenta. Aí ele está em um processo de alta energética. Ó, sair da hipoglicemia, tá? Peguem o fio da meada. Sair da hipoglicemia, o glucagon regularizou a glicemia, o paciente se alimentou. Paciente se alimentou, eu estou em alta energética. Tem muito ATP funcionante ali. Se eu tiver muito ATP funcionante, quando eu chegar lá na minha última reação, aí essa reação vai dizer assim para mim: olha, cara, tem muito piruvato sendo formado agora, porque tu comeu demais, o glucagon aí deu ajuda e tudo, mas tem muito ATP. Vamos inibir essa piruvato quinase, tá? Porque aí esse piruvato quinase ela precisa relaxar um pouquinho, porque tem muito piruvato sendo formado. Se eu inibo a minha piruvato quinase, isso vai ser uma tentativa de diminuir a produção de piruvato, com a tentativa aí de regularizar o quadro glicêmico do paciente. Entenderam o contexto clínico? Gente, a gente fez uma grande revisão em um caso clínico aqui agora. Eu fiz com vocês. Conseguiram entender? Ficou alguma dúvida do processo? Tem como tu repetir só essa última parte? Tipo assim, tu disse que isso vai ser uma tentativa de diminuir a produção do piruvato, né? Mas aí onde é que, tipo, o glucagon entra nisso? Assim, Pronto. que o cara comeu, entendeu? Entendi. Ó, tem que pensar que o glucagon, ele vai agir quando eu estou em um processo de hipoglicemia, porque o glucagon, ele é um hormônio que ele vai tentar regularizar a minha glicose. Uma vez essa glicose ela seja regularizada pelo glucagon, por exemplo, liberando o glicogênio, se o paciente se alimentar, por exemplo, se ele tiver em uma alta quantidade agora, por exemplo, tomou soro, tomou uma Coca-Cola, comeu muita glicose e aumentou a glicemia dele a ponto de que o corpo não necessitasse mais, pode ser que haja uma inibição da piruvato quinase. Se tiver ATP demais, se tiver demanda demais, eu saí de uma hipoglicemia e aí estou passeando com vocês por todas as situações, entendeu? E aí, se eu tiver energia demais, se eu tiver a reação acontecendo demais, isso pode inibir a minha piruvato quinase, com o intuito de diminuir o piruvato, porque ele vai estar sendo muito produzido nessa outra situação, entendeu? Eu mostrei duas situações diferentes. Sim, tipo, nessa última parte do slide, né, tá falando, tipo, via metabólica mais lenta e tenderá a haver o acúmulo de glicose para aumentar a glicemia. Aí, tipo assim, vamos supor, essa situação aqui que eu pensei agora tá certo, se tem a ver com isso que tu explicou, tipo, vamos supor que a pessoa, sei lá, passou muito tempo sem comer, e aí, sei lá, fez alguma coisa. Assim, enfim, ficou muito tempo sem comer. E aí ela vai. E aí teve esse negócio do glucagon. Aí a pessoa vai e come de novo. Isso, tipo, vai meio que aumentar a glicemia e vai, tipo, ser prejudicial no final das contas. Não posso te dizer que é prejudicial, que a gente tem que olhar o paciente como um todo, né? Sim. Uhum. Não tenho como te afirmar isso. Assim, se vai ser prejudicial, vai depender da necessidade do paciente. Se for demais que precisar estocar, aí é ruim, mas se não, se for necessário para ele naquele momento, se for um paciente diabético, hipoglicêmico, que tiver precisando de energia, esse aumento da glicemia para ele vai ser legal. Tá bom, então, entendi. Tá certo. Entendeu?
Eu quis só passear com tudo que a gente viu das 10 reações, eu passei da hipo para hiper, misturando aí as enzimas para que vocês entendessem a complexidade do que é tudo. Meu propósito foi esse. Dúvidas, gente? Eu vou deixar as questões para vocês tentarem fazer, porque acho que já está tarde, vocês estão cansados, mas eu posso enviar um áudio explicando cada uma das questões, né? Acho que são 9 da noite, vocês devem estar mais cansados, não vou ficar exigindo tanto de vocês. É isso. Ficou alguma dúvida, gente? Me falem aí. Querem falar alguma coisa? Tudo certo? Eu agradeço muito. Eu vou gravar o áudio, tá? O Lucas está pedindo para eu fazer a segunda questão. A Larissa, tu pode só revisar as 3 etapas. Certo. As 3 etapas que são irreversíveis é a primeira, a terceira e a 10ª, tá? São as principais que você tem que saber. Eu vou fazer aqui a segunda que o Lucas me pediu. Bora lá, Lucas. Uma pessoa jovem passa um longo período em jejum e começa a sentir tontura. Verificou-se a glicemia e percebeu que estava muito baixa. Olha só, a pessoa estava em jejum há muito tempo, então o glicogênio não estava funcionante, né? E aí ele começa a... Opa, sem querer eu botar a resposta, mas não tem problema não. Ele passou muito tempo em jejum e ele começou a sentir tontura, ou seja, glicogênio já não tinha mais, né? Verificou-se a glicemia e percebeu que estava muito baixa, ele estava hipoglicêmico. Marque o item abaixo que correlaciona corretamente a situação dessa pessoa com o andamento da via glicolítica em sua célula hepática. A via glicolítica está acelerada no sentido de produzir muito piruvato? Não tá, Lucas. Por quê? Porque não tem nem glicose. Como é que a via glicolítica vai estar acelerada se não tem nem glicose? Ah, tá. Eu vou te explicar. Peraí. O item B. A glicólise poderá sofrer a ação da insulina, que estimulará a atividade da hexoquinase. Na verdade, é ao contrário, né? Na verdade, aí, a insulina, ela vai estimular a glicólise. Não é a glicólise que vai estimular a insulina, não. É a insulina que estimula a glicólise. C. A fosfofrutoquinase poderá sofrer a ação do glucagon e estimular a produção da frutose 6-fosfato. Foi justamente o exemplo que eu botei, Lucas. Olha só, lembra que o glucagon ele vai tentar regularizar a minha glicemia. Lucas, quando eu regularizo a glicemia, significa que o quê? Que, por exemplo, o glucagon fala assim para o fígado, ó, amigo, fígado, assim, a gente está precisando muito da tua participação aqui agora. Então, libera, por favor, esse glicogênio que tu tem reservado aí, manda para glicemia, manda para o sangue, porque as células estão doidas por essa tua glicose. Então, lembra que o glicogênio ele é a união de várias glicoses, né? Então, ó, eu vou quebrar. Começo a quebrar essa glicose, esse glicogênio, desculpa, e liberar essa glicose para o sangue. Lucas, eu não sei se tu já teve essa situação na tua vida. Tu estava com muita fome, e aí depois tua fome, com o tempo, assim, não passa, mas diminui. Eu não sei se tu já passou por essa situação. Isso é o exemplo claro do teu fígado funcionando, e aí ele pega e libera o glicogênio que tem lá para a tua corrente sanguínea, com o intuito de regularizar essa glicemia. Lembra que se eu regularizei, tentei, entre aspas, regularizar essa glicemia, né? Essa glicose, ela não vai ficar solta no sangue, porque olha só o caso clínico do paciente aí, ele está em jejum, ele está querendo comer. O fígado foi um grande amigo, ele liberou esse glicogênio, soltou essa glicose para o sangue, as células estão doidas por glicose. O que é que vai acontecer? Elas vão captar essa glicose,
E aí ela vai ser funcionante. Se essa glicose vai ser funcionante, eu passo pela primeira, passo pela segunda, passo pela terceira, que é justamente a fosfofrutoquinase 2. Entendeu? Fez sentido? Aí o item D. A via glicolítica com a hipoglicemia sofrerá uma total reversão das reações? Não, né? Porque nem todas as reações elas são reversíveis. Aí tu tá me perguntando o quê aqui? Peraí, deixa eu abrir aqui o meu chat. Um minutinho. Entendi, sim. Na questão, ele poderia correlacionar outro ativador? Como assim, outro ativador? Tipo, botar ADP, essas coisas? Tá falando? Outra etapa, tu tá falando? A primeira ou a 10ª? Pode, claro. Presta atenção que essa daqui é a terceira reação. Lembra das 3 que eu falei que vocês têm que saber? Tem que saber a primeira, tem que saber a terceira e tem que saber a 10ª. Vocês não podem ir para a prova sem saber dessas. As outras, vocês não precisam ficar decorando, não, mas essas 3 precisa, viu? Essas 3 precisam. Aí, a célula hepática, e tem a célula hepática passará a realizar o processo de glicogenogênese. Gênese, formação? Não, eu estou querendo, liberar a glicose para o sangue, não é prender a glicose. Aí, já que estamos aqui, vamos fazer logo as outras. Depois vocês passam para os amigos de vocês. A primeira, enquanto tiver gente aqui, eu vou fazendo as questões. Uma doença chamada de síndrome de Taury envolve uma mutação da fosfofrutoquinase. Olha só, terceira reação, hein? Reação irreversível. Algumas das repercussões bioquímicas e fisiológicas dessas síndromes estão corretas em qual dos itens a seguir? Vamos lá. Então, o paciente ele tem uma mutação na terceira reação. Se ele tem uma mutação na terceira reação e tem uma baixa produção energética e acúmulo de frutose 1,6-bifosfato, não. Na verdade, ele tem a produção energética. O problema está na enzima, em converter, né? O problema não é que ele não tem energia, ele tem a energia. Ele está conseguindo produzir, ele não está conseguindo converter uma etapa em outra. Aí, B, alta produção energética e hipertrofia, nada a ver. Hipertrofia, nem disso a gente está falando, né? A gente está falando de glicemia. Item C, acúmulo de glicose 6-fosfato e fraqueza muscular. Show, por que acumula? Porque eu não estou tendo a conversão. Então, vai acumular de um lado. Item D, acúmulo de glicose 1,6-fosfato. Não. Por quê? Porque essa reação nem faz parte da terceira, né? E o item E, baixos níveis de piruvato e alta tolerância no exercício físico. Será que esse paciente está com alta tolerância? A via glicolítica dele nem está acontecendo. Como é que ele vai conseguir fazer uma atividade física se ele não tem nem energia suficiente? Não tem como, né? E a última, facílima, né? Nem precisa a gente ler o texto. É só uma contextualização. Qual dos aminoácidos abaixo dá origem ao piruvato? Alanina. E é isso. Pronto, terminou, gente. Fizemos todas as questões, deu certo. Vocês têm alguma dúvida? Dúvidas, questionamentos? Consegui derrubar esse triplex na cabeça de vocês. Pelo menos um andar, tá só com 2 agora. Gente, um beijão. Boa noite.